Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! As pessoas dessa favela são honestas, trabalhadoras e pagam aluguel para morar nesses barracos que não têm abastecimento de água nem esgoto. Infelizmente, as favelas são uma paisagem comum nas grandes cidades brasileiras e quase sempre são construídas em áreas de risco ambiental. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a noção de risco ambiental, como o perigo pode ser real ou potencial. Vai aprender como avaliar e também analisar os diferentes tipos de riscos. O perigo aqui não é só a passagem dos bandidos, a passagem da polícia e a troca de tiros entre eles. A catástrofe pode cair do céu. Uma chuva violenta pode causar inundações, desabamentos e erosão. E a falta de saneamento básico pode trazer doenças e epidemias. Por isso, perceber e avaliar os riscos ambientais é muito importante para a população. Para você, quais são os grandes riscos de morar aqui? O grande risco é do barraco cair, né? Quando chove. Para as crianças é arriscado pegar uma doença maior ou a coisa mais grave, né? Essa árvore aí, Mas por quê? O que acontece? porque tá cheio de cupim dentro. E também nós tá no risco de perder a vida. Quando chove forte, esses barracos aqui ficam cheios d'água. As pessoas que moram aqui conhecem os riscos que estão correndo. Nessa teleaula que está começando agora, a gente vai ver como geógrafos e outros profissionais avaliam e identificam os riscos ambientais. A noção de risco ambiental serve para mostrar para a gente como que as catástrofes naturais e os acidentes tecnológicos podem ser perigosos. Existem situações de perigo real e perigo potencial. Qualquer trabalho apresenta algum tipo de risco, mesmo com o desenvolvimento tecnológico e às vezes por causa dele mesmo. O perigo faz parte do nosso cotidiano. E acidentes acontecem até aqui, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. Os riscos existem tanto para cada indivíduo como para a coletividade em geral. Mas a ciência e a tecnologia procuram informar as dimensões reais ou potenciais dos perigos a que as pessoas estão sujeitas. As intensidades de risco variam muito. Existem acidentes como em Bhopal, na Índia, ou da Vila Socó, em Cubatão, que provocam muitas mortes num curto espaço de tempo. Em outros casos, o risco acontece a longo prazo, para as pessoas que moram perto dos depósitos de lixo atômico ou dos resíduos tóxicos. A exposição a esses produtos também acaba provocando doenças e mortes. A análise de risco foi desenvolvida no setor nuclear, porque lá o perigo potencial é muito grande e algumas vezes já aconteceram acidentes que tornaram esse perigo potencial um perigo real. A probabilidade de acidentes nucleares acontecerem e os efeitos da radioatividade nos organismos vivos foram esses os melhores modelos de análise encontrados. Eles foram usados para descobrir os perigos que algumas atividades produtivas podem ter. O conhecimento acumulado no setor nuclear ensinou que alguns outros trabalhos também podem trazer doses de risco bem altas a médio ou longo prazo, como o contato direto ou indireto com substâncias químicas, que podem ser cancerígenas. Você vê que coisa, né, Vicente? Esse câmera aí registrou todo o acidente de Chernobyl, acabou se contaminando e morrendo. Coitado, né? Bom, e todo esse pessoal que aparece no filme, viu, que tentou controlar o desastre, também acabou morrendo. Pois é, isso sem falar no pessoal que morava ao redor, que acabaram se contaminando também e morrendo. E tem mais uma coisa, viu? Essa paisagem nunca mais vai ser a mesma, nunca. Bom, o meio ambiente se transformou completamente, né? Até hoje tem criança nascendo doente e morrendo. E o pior, que isso não foi um risco potencial, não. Isso foi um acidente totalmente real. Para fazer a avaliação de riscos, nós podemos usar uma equação matemática. O risco é o produto da probabilidade do acidente acontecer multiplicado pelas consequências previstas.
A avaliação de riscos depende de fatores que não podem ser controlados ou previstos. As pessoas aqui da favela convivem com o risco. Na medida do possível, elas aceitam essa condição, porque essa condição é objetiva para a vida deles. Eles têm que viver aqui. A gente pode dizer que as comunidades estão sujeitas ao risco. As comunidades vivem sujeitas aos riscos. E os riscos dependem de fatores econômicos, sociais, culturais e éticos. Quando a gente avalia o risco ambiental, nós estamos analisando as relações dinâmicas entre os sistemas naturais, a estrutura produtiva e as condições sociais. Quer dizer, a gente analisa essas relações que existem nas sociedades, em seus diferentes momentos históricos e em seus diferentes espaços geográficos. As inundações e os desabamentos são riscos naturais de curta duração. A erosão dos solos é um risco natural de longa duração. Esses eventos acontecem em consequência do comportamento instável dos sistemas naturais. As explosões, os vazamentos e o derramamento de produtos tóxicos são riscos tecnológicos de curta duração. Esses eventos podem ocorrer em consequência dos investimentos na estrutura produtiva. Caso não sejam criteriosamente avaliados, podem causar danos à vida, em curto, médio e longo prazo. As carências sociais e a degradação das condições de vida resultam no risco social. A curto prazo é quando as pessoas não têm onde morar ou moram muito mal. Mas a longo prazo chega a atingir os empregos, a renda e a capacidade de desenvolvimento da população. A população envolvida precisa ter conhecimento da dimensão do perigo para poder avaliar os riscos. Se um acidente numa usina nuclear chega a atingir populações que moram em outros países, elas precisariam saber disso quando a usina é construída. Que coisa, hein, Vicente? E pensar que foram os suecos que perceberam primeiro a radiação de Chernobyl. E os soviéticos não tinham falado nada para ninguém ainda. O negócio é que a radiação começou a se espalhar rapidamente aqui pelo norte da Europa, aí começou a descer para o sul, e como a Terra é uma esfera, se espalhou pelo mundo todo. Exatamente. As limitações naturais do ambiente, quando são construídas pelos seres humanos, também podem trazer riscos. E isso acontece quando transformamos a sua situação. Às vezes, eles podem não se adaptar. Aqui, quando chovia muito, vivia tendo problemas de enchentes. Agora houve uma nova intervenção humana no córrego para não ter mais esses tipos de problemas. Vamos agora esperar as próximas chuvas e torcer para que as obras funcionem. As enchentes e os desmoronamentos são riscos ambientais. Muitas vezes são as lentas alterações das condições do meio ambiente que provocam essas catástrofes naturais. Nas grandes cidades, a falta de áreas verdes e o excesso de construções dificulta o escoamento das águas e ajuda a provocar as inundações. As enchentes e os desmoronamentos em áreas críticas, como essa aqui, são muito comuns. A probabilidade de um evento catastrófico acontecer nesse tipo de moradia é bem grande. O uso contínuo e inadequado dos solos muitas vezes acelera a erosão. É um processo lento de alteração ambiental. E a avaliação dos diferentes riscos ambientais permite prever os possíveis efeitos futuros de empreendimentos como estradas, barragens ou aeroportos. São as cartas de risco ambiental. E assim, esses riscos podem acabar se tornando eventos um dia. É assim que acontecem as tragédias, as perdas humanas e materiais, as doenças e epidemias. Você vê que coisa, né, Vicente? Como se não bastasse perder a casa e os familiares, eles ainda acabaram ficando doentes. E olha, essa aqui é a famosa favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Que loucura, hein? É Olha bem isso. no alto do morro, né, Gil? É o que eles chamam de ocupação das encostas. O perigo é o desabamento aí. A probabilidade de que uma dessas casas desmorone ou que haja um deslizamento é quase nula. Então, numa área urbana densamente povoada, os riscos são distribuídos desigualmente entre diversos grupos sociais. Nas favelas e habitações das periferias de uma metrópole como o Rio de Janeiro, é mais fácil acontecerem as inundações, os desabamentos e as epidemias do que nas residências dos bairros de classe média e elevada. E aqui também,
Neste bairro, as residências são construídas em áreas grandes, da maneira certa e com materiais resistentes a esgoto, coleta de lixo e conforto. Aqui, o risco é infinitamente menor do que numa habitação subnormal, quer dizer, um barraco segundo a classificação dos órgãos oficiais. E agora vamos rever todos esses riscos ambientais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a noção de risco pressupõe situações de perigo real e situações de perigo potencial. Viu que a análise de risco se desenvolveu no setor nuclear, onde a menor probabilidade de acontecer um acidente significa uma grande ameaça. Aprendeu que a avaliação de riscos depende de fatores que não podem ser facilmente calculados ou previstos. Viu que existem 3 categorias básicas de risco: o risco natural, o tecnológico e o social. E por último, você aprendeu que as cartas de risco ambiental são um instrumento que pode ajudar a tomada de decisões pela sociedade afetada. Analisando os espaços geográficos e compreendendo o processo de desenvolvimento das paisagens, a geografia vem mostrando diversos tipos de riscos ambientais. E você também pode contribuir para o aumento dessa consciência, estudando e fazendo seus exercícios. Até a próxima teleaula!